E aí, galera, tudo bem? Esse vídeo hoje é só para quem gosta de prosear, só para quem gosta de conversar. E para quem não gosta, também, porque eu sei que todo mundo adora uma fofoca. Então vem comigo que hoje a gente vai prosear. Vem, eu fingi que tu já deu aquele negócio assim. E começa. It's not a game, it's a rich thing. Hoje iremos falar sobre prosa. A gente estava no vídeo anterior. Falando em vídeo anterior, já sei que você já deixou o seu like aqui, já curtiu demais, já é inscrito, já até assinou o sininhozinho aqui, ó. É claro. E já chegou mais cedo, né? Então, olhem só. Na aula passada, no vídeo anterior, eu falei com vocês um pouquinho sobre poesia e a diferenciação dela para as cantigas do trovadorismo e quais mudanças ocorreram, né? Então eu sei que vocês já estão ligadinhos. E hoje iremos falar sobre prosa. A prosa aqui vai ser uma prosa historiográfica. Como assim historiográfica? Sim, história e geográfica. Porque as prosas antes, elas eram escritas em meio das viagens. Lembrem aqui desse contexto das navegações, próximo da descoberta do Brasil, lá do quinhentismo que eu já falei com vocês. Pois é aqui nessas prosas do humanismo, nós já vamos ter esse adentramento nas navegações. Por quê? Porque essas histórias já ocorreram no período de mudança, numa mudança também geográfica, porque foi período de várias descobertas de vários continentes, de vários países, e por isso o que era escrito também hoje nós temos como acervos historiográficos de coisas que ocorreram, que marcaram muito o nosso período histórico e foram registradas através desses cronistas, desses prosistas. E eu tenho aqui para vocês, por exemplo, essa mudança da Idade Média para a Idade Medieval, nós temos vários arquivos e com esses arquivos nós temos também vários documentos históricos, certo? Eu tenho algumas características para vocês desses prosistas, o que eles escreviam. Eu tenho aqui para não derribar. Eu tenho o cronista narrativo, porque ele ia narrando tudo o que ia ocorrendo. Quem aqui já assistiu Jack Sparrow vai lembrar de que tinha também várias pessoas que escreviam, às vezes não tinha um lapisinho desse tamanho assim. Então, esse lapisinho assim que a pessoa já não tinha mais e ficava, nossa, por que a pessoa quer escrever, sendo que pode molhar? Mas isso é um modo da pessoa gravar tudo que se estava passando. São as narrativas, ele narra tudo que vai ocorrendo nas viagens. E como naquele período não tinha um rádio, não tinha um telefone para gravar tudo e enviar em questão de segundos para uma outra pessoa do outro lado do mundo, tinha as cartas, que eram o único meio de identificar, de gravar, de deixar registrado aquele momento. Então tinha as pessoas, os cronistas, que escreviam e deixavam esses momentos históricos registrados. E eu tenho também os retratos fatos Vai tomar! eu tenho também os fatos reais. Nessas viagens, alguns narradores, alguns cronistas, eles inventavam um pouquinho, sabe aquelas famosas histórias de pescador? Se olhou um peixe, já vai dizendo que é uma sucuri, que é uma jiboia? Pois é, tinha também essas pessoas, mas tinham as outras pessoas que descreviam reais. Não estavam nem aí se alguém não ia achar interessante, não. Mas ele registrava tudo que via da forma mais real possível, da forma mais realista. Ele só queria transmitir o que ele estava vendo, só queria deixar registrado aquilo e não se importava muito se ninguém não ia achar mirabolante, um acontecimento histórico, isso e aquilo. Mas ele só queria deixar registrado o que ocorria. Então, por isso tem de prosa. Às vezes você está conversando com um amigo seu e não acha aquela história muito legal, um acontecimento muito bacana no seu dia, mas você só quer falar pro seu amigo que aconteceu aquilo. Sua unha quebrou, que você não pegou o ônibus que você queria no horário que você queria. Pode não ser importante para outra pessoa,
mas você só quer falar, você só quer desabafar e a sua amiga também só quer falar um fato que ocorreu no dia dela. Isso são prosas, são conversas, são troca de diálogos. E aqui ocorria essa troca de diálogos porque eles encaminhavam essas cartas escritas para o rei, para o imperador, para quem estava comandando naquele período. Então eu tenho esses momentos históricos gravados, escritos. Eu tenho também a ordem cronológica, porque eles faziam questão de demarcar o dia, o período em que ocorreu aquela aventura, aquela viagem, aquele passeio, aquela história, para deixar gravado. Por isso nós conseguimos ter uma ordem cronológica do que foi ocorrendo. Temos também a união literatura e história. É o que eu sempre prego aqui para vocês. A literatura e a história estão muito ligadas. Por isso, ai meu Deus, que susto. Eu também! A literatura e a história está interligadíssima. É um ponto que eu pontuo aqui muito com vocês. Quando eu cito alguma coisa sobre navegações, sobre a descoberta do Brasil, sobre os portugueses e suas viagens, sobre os europeus, a Sara, ela pontua muito sobre isso. Só que ela apontou de uma forma mais explicativa, mais adentrada, porque ela tem conhecimento sobre isso. Então, quando eu falo algo aqui pra vocês, vocês ficam na dúvida, dá um pulinho lá no vídeo da Sara, que ela vai explicar bem legal pra vocês, tá bom? Entendeu? Tem também linguagem simples. Então, como eles estavam na correria de uma viagem, eles não se importavam com uma escrita mais gramatical, seguindo pronto. Chama a polícia! Sim, quando eles escreviam numa linguagem simples, numa linguagem mais atrativa, então eles não se importavam com regra, mas trovisco. Pô, cara! Não aguento, cara! Eles não se importavam com as regras gramaticais, eles não se importavam muito com as estruturas de escrita. Eles só iam escrevendo da forma mais simples e compreensível possível, para que não complicasse no entendimento de nada que eles estavam querendo transmitir. Por isso, eles tinham uma escrita simples em suas prosas, tá bom? Eu tenho também... Eu passei muito tempo falando. Eles tinham também uma visão imparcial dos fatos. Então, se perdesse a guerra, por exemplo, eles iam descrever: fulano perdeu a guerra, tomou não sei quantas e morreu. Eles iriam descrever tudo, não ia ter essa imparcialidade de dizer: ah, não, o Vasco é melhor do que o Flamengo e ganhou assim. Não ia ter essa imparcialidade caso eu fosse narrar um jogo. Mas eles descreveriam tudo o que ocorreu, entendeu? Sem Jesus, o Flamengo tá perdendo. Então ocorriam essas coisas assim. O meu editor quer morrer. Nacionalismo. Também eles eram muito nacionalistas. Então eles puxavam um pouquinho a sardinha pra eles, porém tendo a parcialidade ainda. Mas eles eram muito nacionalistas, erguiam a bandeira e levavam pra frente essa ideia. Eles eram também, aqui adentrando bastante, o antropocentrismo. Essa palavra é um pouco complicadinha, mas que significa muito. Por quê? Porque eu tô fugindo já daquela ideia de que Deus é o centro de tudo e já partindo um pouquinho pro cientificismo, já pra lógica, saindo um pouquinho da subjetividade, da fé. Mas não que tenha abandonado isso, não. Mas já abrindo a visão aqui que a ciência tem sua vez, que a ciência tem a voz e também que o homem, ele pode sim determinar o seu caminho e não ficar com medo sempre do que a igreja pregava, do que a religião colocava, mas de que o homem, ele pode criar o seu caminho sem ser abaixo do teto da igreja, das ordens da igreja, certo? Então, dentro dessas características, quando eu for falar do humanismo, você já vai ligar um pouquinho. Ah, então, já começavam a escrever mais sobre o homem, não tanto sobre Deus, porque já estamos saindo da Idade Média para a Idade Moderna? Isso mesmo. Então, já vai ficar um pouquinho mais claro para vocês quando eu adentrar no humanismo, dando essas características, tá? Esse foi o vídeo de hoje sobre prosa. E prosei bastante com seus amigos. Por favor, virtualmente. Estamos numa pandemia. Arrested.